começando então o segundo encontro dessa série de encontros aí que estão sendo realizados debatendo os clássicos do marxismo. No primeiro encontro foi o camarada Marcelo Lira debatendo 18 Brumário. E agora a gente vai debater Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, né? Um texto aí que na verdade é escrito em forma de artigos publicados ali a partir dos anos 1851, 1851, 1852. E artigos que vão debater esse momento, tão importante que foram os processos revolucionários que surgiram ali alguns anos antes, né? Em 1848 e 1849. É muito curioso, porque esses processos de 1848 e 1849, eles acabam se apresentando enquanto fundamentais, né, na trajetória da luta de classes. Isso porque é exatamente a partir desse momento que a burguesia vai começar a ter seu momento de viragem, né? No qual ela vai transformar, de certa maneira, sua forma de atuação política. Se no momento anterior a burguesia havia exercido um caráter progressista, no sentido de superação das perspectivas feudais e da sociedade feudal, né? Como foi ali na França, sobretudo, a partir de 1848 e 1849, a burguesia já vai se apresentar de outra forma, né? Vai se apresentar como um freio a processos mais amplos de transformação social. Se a gente for pegar, inclusive, Carlos Nelson Coutinho, ali no Estruturalismo e Miséria da Razão, ele vai falar que esse momento, onde essas revoluções fracassam no centro da Europa, ali no Reino da Prússia, é exatamente o momento de viragem dessa filosofia burguesa mais progressista para o irracionalismo burguês, né? Que depois vai se expressar durante toda a segunda metade do século XIX e do século XX. Então é realmente um momento crucial, né? O Zé Paulo Neto também, em algumas daquelas palestras que ele faz sobre o método de Marx, ele afirma que esse momento é um momento crucial para as próprias ciências sociais. Isso porque é através de várias obras que vão ser publicadas por Marx e Engels nesse momento que vai ser provada a capacidade do método histórico dialético de conseguir ler a realidade, compreendê-la e buscar alternativas de ação sobre essa realidade. São uma série de textos que serão publicados então, mais ou menos nessa época. O próprio Davi Maciel faz um compilado rápido entre 1847 e 1855, que é o Manifesto do Partido Comunista, Luta de Classes na França, a burguesia e a contra-revolução, as guerras camponesas na Alemanha e o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Então são essas obras que vão trazer o método do campo da teoria, digamos assim, né, do que estava sendo formulado por Marx e Engels, para o campo de uma análise da realidade que possibilite uma nova prática social. Avaliar a prática social que era estabelecida até aquele momento pela classe trabalhadora e tentar reformulá-la a partir da avaliação feita da realidade. Então são textos de análise de conjuntura, né? São textos que buscam fazer uma análise de conjuntura para embasar uma proposta política, né? Um programa político e uma proposta de ação política que consiga ser efetivamente transformadora. Então esses textos são muito importantes, né, dentro da trajetória marxista. E também, mais uma vez, dentro do próprio método de ciência social.
Bom, quando são escritos esses artigos, já se passaram alguns anos do fracasso desse processo, né, de 48 e 49, a gente já está nos anos 50. Marx e Engels, que estavam ali na região da Renânia, né, já estão exilados nessa época que eles escrevem esses textos. A Liga dos Comunistas, que era o órgão que agremiava politicamente as pessoas que tinham mais afinidade, né, com Marx e Engels, também já se fragmentava nesse momento, e ela se fragmentava inclusive pelo fracasso da tática adotada pelo movimento de trabalhadores, pela própria Liga, né, nessas revoluções de 48 e 49. Então, Engels vai fazer uma análise desse processo, né, no sentido de apontar para uma direção, digamos assim, né, através dessa análise. Bom, os textos, o livro em si, composto por esses artigos, ele pode ser dividido em 3 partes. Né? O artigo, do primeiro artigo ao 4º, Engels faz uma análise da situação na Alemanha, né? A Alemanha, nesse momento, que era composta por 36 reinos diferentes, né? 36 organizações políticas diferentes. Pequenos reinos, né? A Prússia. Então era uma diversidade ali de organizações políticas. Então Engels vai passar todos esses 4 primeiros artigos avaliando essa realidade, né? Avaliando a diversidade com qual essa realidade se apresentava. E essa realidade era muito diversa, porque a Alemanha vem desenvolvendo, o capitalismo na Alemanha vem se desenvolvendo a partir de um segundo momento, né, dentro do desenvolvimento do capitalismo na Europa. Então, se no primeiro momento o capitalismo se desenvolveu na Inglaterra e na França, muito a partir de um confronto direto com a sociedade feudal, né, que na Inglaterra resultou na instituição da ditadura do Oliver Cromwell, né, de uma ditadura puritana, burguesa, e na França com a Revolução Francesa. Na Alemanha, o desenvolvimento do capitalismo se dá de forma diferente, porque não existe uma contradição direta entre a sociedade burguesa nascente e as camadas aristocráticas da nobreza, né? Isso porque a nobreza na Alemanha vai amoldando a burguesia à ordem, né? Então, ao mesmo tempo que a nobreza impede a burguesia de ter um controle político, ela também concede à burguesia benefícios econômicos, durante o século XIX, a primeira metade do século XIX, de 1815 para frente. Então, a burguesia reivindica direitos políticos. A nobreza, a aristocracia alemã, em resposta, cria as dietas, né, que são os conselhos regionais, que são 8 dietas, que se reúnem depois em uma dieta nacional, que compõe todo o império, que compõe toda, esqueci o nome agora, a dieta federal, né, que é a junção dessas 8. Contudo, as dietas contam com participação da nobreza, da burguesia e até de representantes do campesinato, né, das classes rurais. Contudo, elas são hegemonizadas pela aristocracia. Então, as dietas são implementadas a partir de uma reivindicação de democratização do poder por parte da burguesia, mas elas são controladas pela nobreza, né? E, ao mesmo tempo, para satisfazer então a burguesia acaba recebendo concessões econômicas, né? Benefícios em relação aos seus produtos, a comercialização dos seus produtos, etc. Então isso vai amoldando a burguesia a essa ordem, né? A essa ordem que é
É um desenvolvimento conservador, né? É um desenvolvimento econômico que ao mesmo tempo conserva as estruturas. Bom, então a sociedade alemã é uma sociedade complexa, né? E Engels vai tentar, nesses 4 primeiros artigos, desenvolver como essa complexidade funciona. Por um lado, então, você tem uma nobreza que ainda detém o poder político, uma nobreza que ainda detém o controle do aparelho de Estado, né? Então forma a alta burocracia, tem o controle do exército. Então é uma nobreza que ainda detém o poder político, né? Por outro lado, a fragmentação dos reinos faz com que você tenha uma burguesia que também é débil, né? Uma burguesia débil. Isso porque você faz com que você tenha uma burguesia débil, porque a burguesia está sendo assediada pelo desenvolvimento econômico da França e da Inglaterra. Então a burguesia alemã, de certa maneira, ela chega atrasada dentro desse processo, né? E por isso ela tem dificuldades de concorrência com a burguesia inglesa e francesa. Isso faz com que ela tenha dificuldades econômicas, né? Além disso, a burguesia da Alemanha não se encontra, como ainda são reinos muito fragmentados, mais uma vez são 36 reinos, ela não consegue desenvolver grandes polos industriais, como é no caso da Inglaterra e da França, né? Paris, Londres, Manchester. Então, na Alemanha não se desenvolvem esses grandes centros. E, em consequência, você tem uma burguesia que não consegue estabelecer a luta pelo poder político e acaba se moldando a ordem feudal aristocrática, né? Para conseguir ter parcas melhorias ali, né? Nas suas condições de exploração da classe trabalhadora. Tanto que a primeira vitória que a burguesia vai conseguir constituir é só em 1840, né? Já quase às vésperas ali, então, desse processo de 48 e 49. Bom, a pequena burguesia, que é baseada no comércio, né? Ela é muito disseminada na Alemanha. E Engels faz um apontamento, que depois é algo que é muito interessante, né? Que seja avaliado. Ele faz o apontamento que a pequena burguesia comerciante ela é tão numerosa assim, exatamente pela falta de industrialização, né? Então a incapacidade de industrialização da Alemanha vai fazer com que você tenha um setor comercial muito preponderante, sobretudo no interior, né? Então no interior, onde você não tem a indústria, você vai ter apenas o comércio. E o comércio nessa sociedade, que não tem desenvolvimento industrial e está muito amarrado ainda à nobreza, ele vai estar ligado ao quê? Exatamente à nobreza feudal e ao aparelho de Estado. Então a pequena burguesia vai ter como principal vetor para a sua possibilidade de lucro os setores do Estado e a nobreza. Então a pequena burguesia ela está amarrada, né, à nobreza e ao Estado. Inclusive Engels faz uma boa observação nesse momento, que é algo recorrente para nós também, né? Que a burguesia se imagina muito mais próxima, a pequena burguesia se imagina muito mais próxima da elite econômica, né? Contudo, na verdade, ela está muito mais próxima à classe trabalhadora. Então essa observação já é feita em 1851 e 1852, né? Numa análise precisa do Engels. Bom, isso vai colocar então a pequena burguesia num caráter vacilante, né? E de certa maneira submisso às políticas feudais, né? Porque com medo de perder o seu principal vetor de acumulação, né, a pequena burguesia vai tentar sempre contemporizar com a conservação da ordem, né? Afinal é daí que ela tira seus rendimentos, seus parcos rendimentos.
O proletariado na Alemanha, vejam, é um país que não tem indústria desenvolvida. Então, o proletariado na Alemanha, ele é muito vinculado, por exemplo, a setores que não estão vinculados à produção, né? Como os jornaleiros. Também os artesãos ainda da corporação de ofício, né? Então, são os artesãos que são saudosistas, né? Daquela realidade feudal, onde as coisas pareciam mais fáceis, né? Menos contraditórias. Então vejam, o próprio proletariado alemão, ele tem uma concepção atrasada da luta política, né? Porque ao invés de querer jogar para frente a luta política, né? No sentido de reivindicar para si o poder político e econômico, ele tenta retomar um passado idílico. Vejam só que coisa. Então o proletariado assume então essa característica atrasada, né? Tinha mais alguma coisa que eu achei que ele ia falar sobre isso, mas agora não vi. Bom, a realidade no campo era ainda mais diversa. Tinha um pequeno grupo de trabalhadores ali na região a leste da Renânia, né, do Rio Reno, que era um grupo mais radical, né, elaborado politicamente, porque era um grupo que conseguia ter contato com outros grupos de trabalhadores da Europa, sobretudo da França, né? Inclusive era onde o grupo ligado à Liga dos Comunistas, do qual Marx e Engels faziam parte, estava vinculado, né? Ele estava nessa região. Mas na sua maioria o proletariado então tinha essa concepção mais atrasada. No campo a situação era ainda mais complexa, né? Então Engels vai descrever que existiam basicamente 3 setores ali no campo, né? Ele dá até os nomes aqui, né? Proprietários de herdades, pequenos camponeses e rendeiros feudais. Ele vai descrever ali a atividade de cada um, mas em linhas gerais, todos os 3 setores se beneficiariam de uma política antifeudal, porque todos os 3 setores eram mais ou menos assediados ainda pela sociedade feudal. Contudo, eles eram muito fragmentados, né? Eles não tinham uma organização política, tal como vinha sendo preconizado, né, por Marx e Engels. Eles também não conseguiam, nenhum dos 3 grupos que eu comentei agora conseguia exercer uma posição preponderante entre todos os outros 2. Então não existia uma direção política entre esses grupos, né, que pudesse dar uma coesão ao movimento rural e fazer com que o movimento rural fosse à frente na política antifeudal. Então vejam, bom, isso daí é só o primeiro, para quem leu o texto, né? Isso aí tudo é só o primeiro capítulo, né, desses 4, é só o primeiro artigo. Depois Engels ainda vai discorrer no segundo artigo sobre a realidade da Prússia, que tem a ver com essa questão das dietas, que eu já comentei, dos conselhos. Vai discorrer também sobre a realidade dos outros reinos, né? E vai continuar essa análise da situação na Prússia. Bom, ok então, né? Entrando no segundo momento do texto, né, que a gente pode verificar, eu falei então do momento que vai do artigo 1 ao 4, né? E agora do artigo 5 ao 10. E depois do artigo 11 ao 19, né? Do 5 ao 10, ele vai debater a primeira parte da Revolução, que vai atingir os meses de março e outubro de 1848. E na terceira parte, que é a parte final dos artigos do livro, né? Ele vai abarcar do 11º artigo ao 19º a segunda parte da Revolução, que vai de outubro de 48 a agosto de 49, que é onde tem a derrota desse processo. Bom, como se desencadeia esse processo revolucionário? Então a gente vê que a sociedade dessa região centro-europeia, ela é uma sociedade complexa, envolta em contradições.
a constituição das dietas e dessas câmaras vai progressivamente constituir. Bom, primeiro, né? Como eu comentei já anteriormente, as dietas, esses conselhos, esses 8 conselhos, eles vão ser compostos pelas várias camadas dessa sociedade. Contudo, a hegemonia política é sempre da aristocracia, né? Nesse sentido, as dietas, as câmaras locais, elas fazem um duplo movimento. Por um lado, que é um movimento de conservação, vejam, é um movimento de conservação. Então você tem a criação das dietas como através de uma reivindicação de democratização por parte da burguesia, mas as camadas, as elites, as nobrezas vão controlar as dietas através dessa dupla movimentação. Então, por um lado, elas vão insuflar as dietas quando elas precisam de apoio político local contra a Prússia, contra o reino da Prússia. Então, sempre que o governo prussiano de Viena austríaco, né, vai tentar hegemonizar a situação, as câmaras locais mobilizam suas bases e tentam contrabalancear esse poder, né? Ou seja, elas manejam mesmo, né, as bases, as dietas. Por outro lado, sempre que as dietas começam a fugir ao controle da nobreza local, a nobreza local vai chamar a dieta nacional para reprimir a dieta local, né? Então, por um lado, utiliza-se a dieta local para conquistar poder junto à dieta nacional, e por outro lado, usa-se a dieta nacional para reprimir a oposição na dieta local, né? Então você tem uma... Posso te ajudar um ponto aí? Por favor. Pode concluir. É importante dizer que a Prússia, ela era uma monarquia e as dietas tinham como uma monarquia constitucional, mas ainda beirava o absolutismo. Mas a Prússia ela tinha o poder de veto e uma gerência, um poder entre as outras colônias, a Prússia ela tinha inclusive o poder disso, né, de intervir, né? Além de ser o reino mais populoso, mais rico, né? Ele era nossa própria Constituição era a única reinado, né, que poderia intervir nos outros. Então a Prússia meio que era um centro unificador desse poder fragmentado. Por lado era fragmentado, mas ainda tinha algo que unificava, né? E acho que só algo que também está no texto também, talvez não vai falar, a aristocracia também ela se funde também com o poder militar. Então na Prússia, ao contrário de pensar aqui nosso poder militar, qualquer um de nós, né, principalmente a juventude, quisesse alistar no exército, você vai lá se alista, ou até 24 anos você faz concurso para entrar nas várias instâncias do exército. Então, desde que você queira, né, pelo menos para o sexo masculino é obrigatório, aos 18 anos você fazer o alistamento obrigatório militar, mas na Prússia não era qualquer camponês ou qualquer operário que ia falar, agora eu quero ser um soldado. Não, era um direito que passava de pai para filho e só poderia ser recrutado, né, a partir da ordem da nobreza, né? E eles eram a cúpula também estatal. Então era um poder que não era só político e econômico, era político, econômico e militar, né? Só queria trazer essas duas contribuições que eu acho que, se não atrapalhei te interromper, talvez eu te ajude a continuar o papo. É isso, por fim, são esses 36, né, reinos, sendo a Prússia o principal, né? Então existia esse jogo entre as dietas, né, ao fim, que era utilizado. Bom,
existia uma reivindicação burguesa que era exatamente a instauração de uma monarquia constitucional, né? E que as dietas vão ser criadas no sentido de protelar a Constituição, né, dessa monarquia constitucional. Essa era a esperança, a monarquia constitucional era a esperança da burguesia, né? Esse é um dos sentidos do texto do Engels, inclusive. O interesse da burguesia, sobretudo, era a constituição de uma monarquia constitucional, né? Porque a burguesia era uma burguesia débil, uma burguesia frágil, uma burguesia que não tinha enquanto perspectiva a tomada do poder político, né? Ela estava, de certa maneira, amoldada a essa ordem onde o poder político era detido por essa aristocracia que controlava o Estado e o aparelho militar. Morre o rei da Prússia, Guilherme Frederico III, e assume em seu lugar Guilherme IV. A expectativa da burguesia era que Guilherme IV aproveitasse esse momento de renovação e instaurasse essa monarquia constitucional. Contudo, Guilherme IV é um pouco mais tradicional e reacionário, digamos assim. E ele defende, na verdade, o contrário, né? Então ele não atende aos interesses da burguesia e, pelo contrário, vai acabar assediando cada vez mais a burguesia, né, em prol dessa sociedade aristocrática da qual ele faz parte. O texto fala bastante sobre isso. Bom, a partir desse momento, então, dentro das dietas, vai se fortalecendo uma oposição liberal, né? Uma oposição liberal que vai reafirmando cada vez com maior intensidade a necessidade da constituição dessa monarquia constitucional, né? Inclusive, o próprio Engels comenta isso, que esse interesse é expresso pelo próprio Hegel, né? Na Filosofia do Direito, que é o nome do livro? Na Filosofia do Direito, onde Hegel vai afirmar que a melhor forma de governo é a monarquia constitucional, né? Expressando essa concepção, então, que vem, né, das camadas médias desse interesse, então, dessa forma de governo. Bom, essa contradição com o Guilherme III vai se tornando sustentável, até que a burguesia, pelos próprios acontecimentos, ela é lançada a ter que capitanear a luta contra Guilherme III. E num primeiro momento, que é essa segunda parte do texto, né, a burguesia adota essa luta, né, antifeudal, digamos assim. Inclusive Engels até comenta, né, que muitos eram aqueles que se reivindicavam socialistas e tal, né, nesse momento de ascensão das lutas antifeudais. Contudo, um acontecimento que não acontece na Prússia e acontece em Paris chama a atenção dos prussianos. Você se recorda exatamente qual é esse acontecimento, meu camarada Alcides? 1858, as barricadas? É isso, exatamente. A Revolução na França? Exatamente, a situação de extrema instabilidade na França, levando o alerta para a burguesia prussiana, né? De que algo que não estava colocado até aquele momento, que era o quê? Aquele confronto entre diversas camadas sociais e o feudalismo, na verdade, na Prússia, se apresentava enquanto um confronto já, mesmo na Prússia sendo um país atrasado, se apresentava enquanto um confronto entre capital e trabalho, né? Essa é a tônica que o confronto na Prússia vai ganhando, conforme o proletariado vai tomando a dianteira dos processos de transformação social.
Então a burguesia prussiana resolve dar um passo atrás, né, e estancar esses processos através de uma diversidade de manobras que vão ser descritas no texto aí do Engels. Bom, algumas coisas que vão resultar inclusive no fracasso do processo, né, de levante social. Algumas coisas que serão importantes então na análise do Engels sobre esse texto, né? Por exemplo, o papel da burguesia na repressão aos movimentos étnico-nacionais de outras nacionalidades. Isso é demonstrado. Então, os conflitos pela necessidade de manutenção das áreas de influência, vejam, as camadas dominantes, a nobreza e a burguesia, elas compreendem que existe uma debilidade frente à ascensão do poder de França e Inglaterra. E nesse sentido, elas buscam então reforçar a sua influência perante esse emaranhado de pequenos reinos que ainda é o centro da Europa, né? Só no caso da Prússia, mais uma vez, 36 reinos. Você tem os eslavos, por exemplo, que são comentados no texto. Você tem uma diversidade de outros povos a leste, né, que estão também ali esmagados entre a influência da Prússia, da Áustria de um lado e do Império Russo de outro, né? Então, nessa disputa pela influência nessas regiões, a burguesia junto com a nobreza optam, né, por reprimir os movimentos nacionais e consolidar sua área de influência. Contudo, essa repressão, esse abandono desses movimentos nacionais vai causar uma diversidade de situações, como por exemplo, esses movimentos nacionais vão ser contra os governos que vão estar tentando surgir em Prússia, esses governos revolucionários em 48 e 49. Bom, então a questão nacional ela tem uma importância aí, né? No sentido de que, mais uma vez, nesse movimento de conservação, as camadas dominantes vão tentar apaziguar as tensões desses movimentos nacionais para manter suas áreas de influência, né? Então esse é um ponto importante dessa ação. Mas um ponto ainda mais importante dessa análise é o próprio movimento da burguesia, como eu falei, né? Então, esses processos de 1848 e 1849, eles vão ser processos definidores do caráter da burguesia a partir desse momento, né? Que de um movimento progressista vai passar a um movimento francamente reacionário. A burguesia alemã vai ser o maior expoente disso nesse momento, né? Como? Através desse movimento de amoldamento que eu comentei, que depois vai ser chamado por Gramsci, etc., né? Nesse movimento de apassivação da burguesia, né? Então, a burguesia opta por uma modernização conservadora, compreendendo que a partir desse momento, da metade do século XIX, a luta não é mais entre sociedade burguesa e sociedade feudal, e sim sociedade do capital e sociedade do trabalho, compreendendo que houve essa mudança na luta, né? A burguesia prussiana prefere amoldar-se à realidade feudal e fazer uma transição por cima, né? Fazer uma transição aliado às camadas dominantes que já existiam, se tornando mais uma camada dominante, se tornando parte da camada dominante, não tentando suplantar a camada dominante, como aconteceu na França, como aconteceu na Inglaterra, mas tentando fazer parte dessa camada dominante, né? Isso vai ser o que vai ser chamado posteriormente de via prussiana. Então a via prussiana, que é algo que aparece constantemente
inclusive em análises recentes sobre o próprio Brasil. Né? Pois é, uma análise dominante do PCB durante muito tempo. Hoje não é mais. Sim. Mas também tem toda uma questão internacional, leitura que se fazia dos textos na realidade brasileira. Mas a influência dessa via prussiana. Então a via prussiana vai ser a revolução passiva, uma transformação por cima, né? Uma transformação de Lampedusa, né? Que é uma transformação onde as coisas mudam para permanecerem iguais. Essa expressão é muito interessante. Bom, eu acho que essa é a principal riqueza desse texto do Engels. Ele traduz primeiro um momento de consolidação do método. Então o método nesse momento ele está sendo consolidado, né? Ele está sendo trazido enquanto uma ferramenta que pode ler a realidade e fornecer possibilidades para que nós possamos atuar sobre essa realidade de forma efetiva, né? Ao fim e ao cabo, a burguesia assumindo esse polo de transformação passiva, esse polo regressista, esse polo não revolucionário, coloca que a possibilidade de uma transformação social real, de uma democracia real, a possibilidade da instauração de uma real democracia a partir da falência das revoluções de 1848 vai ser tarefa do proletariado, né? Isso é uma consequência importante. A burguesia não pode mais estabelecer um processo progressista. A partir desse momento, ela estabelecerá apenas processos reacionários conservadores. Então, cabe apenas ao proletariado um interesse pela revolução. Vejam, e isso é muito interessante. O método, ao ser aplicado sobre a realidade, ele consegue dar materialidade a uma orientação política, né? E o método não a partir de uma perspectiva politicista, né? Mas se a gente for ver do artigo 1 ao 4, a análise das frações e das classes sociais, ela é totalmente vinculada ao desenvolvimento econômico. E ao desenvolvimento econômico não apenas da Alemanha, mas da própria Europa. Quando ele vai explicar as dificuldades da burguesia, do proletariado, ele não deixa nunca de ressaltar o papel da França, da Inglaterra. Então vejam, eu acho que isso é muito rico, a questão do método, né? E é algo que acho que é atemporal, inclusive, né? A demonstração da força do método e de como ele deve ser aplicado. E outro ponto que eu acho de extrema relevância é a ideia de revolução passiva, porque depois ela se repete de uma maneira ou de outra em diversos outros momentos históricos. Ela é uma ferramenta capaz de explicar diversos outros movimentos históricos.